Shalom, glória a Deus, mais uma oportunidade de estarmos juntas e compartilhar com vocês, em partir daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Atos, hoje capítulo 8, eu tenho lido bastante nesses dias o livro de Atos, já voltei várias vezes. E é muito rico, né? É muito bom ver aqui o que esses homens, esses discípulos de Jesus estavam fazendo, mesmo em meio a tantas ameaças de morte, tanta perseguição. E a gente sai do capítulo 7, vendo aqui o relato da morte de Estevão. Que homem! Um homem que foi completamente tomado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e relata a Bíblia completa num capítulo. Mas o meu capítulo é o 8. Eu quero compartilhar algo que está no capítulo 7, Jazinho, com vocês. Eu quero ler aqui o capítulo 8, porque começa dizendo que Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Então tem tudo a ver, né, com o que eu vou falar. E daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados, e por este motivo grande alegria sobreveio àquela cidade. Glória a Deus! Aqui nós vamos ver o relato de outra história. Então, antes da gente passar para essa, eu quero voltar aqui nos primeiros versículos que eu li. Saulo estava aqui aprovando o assassinato de muitos cristãos, né, os do caminho. Nós vemos que no momento em que Estevão é ali assassinado por aquelas pessoas, as vestes dele vai parar aos pés de quem? De Saulo. E eu vejo isso com uma oportunidade de salvação na vida de Saulo, porque a gente vai lá para o capítulo 9 e nós vamos ver a libertação de Saulo, e é uma coisa muito linda, muito maravilhosa. Eu creio, né, no que diz que as vestes de Estevão estavam cheias do poder de Deus. Se até a sombra de Pedro curava, as vestes de Estevão estavam cheias do poder de Deus e vai parar nos pés de Saulo. Eu creio que começou a libertação dele nesse momento. E nós vemos aqui que Saulo continua perseguindo a igreja, aprovando o assassinato. Mas ele já havia sido tocado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele viu todo o relato de Estevão. Ele viu Estevão falando sobre Deus, sobre tudo que estava escrito a respeito do Cristo que havia vindo em carne e morto e ressuscitado. Então, Saulo, neste momento aqui, pôde assistir e ser tocado. Mas nós sabemos, né, que o nosso coração às vezes é endurecido, e Saulo teve o processo dele. E o que eu quero chamar a atenção nesses primeiros versículos é para a perseverança e ousadia desses discípulos. Porque eles estavam correndo também o risco de serem mortos, mas eles não paravam. Mesmo que aqui
No versículo 1 diz que eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. No versículo 4 diz que haviam sido dispersos, mas continuavam pregando a palavra por onde quer que fossem. E aqui Filipe entra em cena. E Filipe pregando a palavra com ousadia, porque todos estavam ali cheios de Deus, do poder de Deus, experimentando muito de Deus. Muitas maravilhas de Deus. Começam a haver libertação de muitas pessoas. Começa a haver cura. Começa a haver salvação para muitos. E eu quero agora entrar na história desse homem aqui, desse Simão Mago. No versículo 9 diz que havia um homem chamado Simão, que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade, e isso impressionava toda a população de Samaria. Esse homem com certeza ganhava dinheiro, ele era rico por fazer as obras de feitiçaria na vida de muitas pessoas. E ele se dizia poderoso e era um homem notável. E todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: este homem exerce um poder divino, chamado o grande poder. E muitos o seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele. Iludidos, enganados por ele há bastante tempo por meio de suas artes mágicas. Contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele. E foram batizados tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão, o mago, aqui, da mesma forma, creu e foi batizado. E acompanhava com curiosidade. Diga, curiosidade. Este homem estava curioso para saber o que estava acontecendo. Ele era um homem que agia por meio de magias com poder do mundo espiritual, né? Só que da parte das trevas. E ele contemplando, perplexo, grandes sinais e maravilhas que eram realizados através dos discípulos, inclusive por Filipe. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E aí Pedro e João aqui entram na cena, né? Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebesse o Espírito Santo. Porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam o Espírito Santo. E observando, lembra que eu falei ali atrás no versículo, que Simão estava curioso, observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Aonde que ele viu que alguém tinha oferecido dinheiro para ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus? Não houve ninguém que ofereceu dinheiro para receber o poder do Espírito Santo de Deus. Mas porque ele ainda não tinha sido transformado, seu coração ainda havia muitas coisas que precisavam ser limpo, ele não conseguiu receber o Espírito Santo de Deus. E com certeza, Pedro e João não haviam imposto-lhe as mãos, ele oferece dinheiro para eles, como se o dinheiro comprasse a unção, a presença do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus. Mas disse, propondo: dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Diante disso, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição. Meu Deus, que repreensão! Como esse homem foi repreendido,
pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Gente, é um dom gratuito. Eu preciso somente buscar a Deus, ficar na presença do Senhor, crer no poder de Deus e eu vou receber o Espírito Santo de Deus. Não é comprado. Eu não preciso fazer nada para merecer, porque nós não somos merecedores. É de graça. O reino de Deus é de graça, as coisas de Deus são de graças. Mas é Deus, ele é Deus de princípios. O nosso Deus é Deus de princípios. E aí, Pedro diz no versículo 21, tu não tens parceria nem porção nesse ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Viu o coração dele? O coração dele não é honesto. O coração de Simão estava faltando ter arrependimento. Simão não se arrependeu dos pecados. Simão só estava na plateia assistindo, curioso, observando de longe. Olha o que Pedro diz para ele: arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração, pois vejo que está cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Meu Deus! Senhor Jesus, se aqui no nosso meio tem alguma de nós com amargura no nosso coração, com raiva, com ira, com ódio no coração, que nesse momento o Espírito Santo possa tocar e que nós venhamos nos arrepender. Arrepender e perdoar e receber o poder de Deus, do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Entretanto, Simão lhes respondeu: orai vós por mim. Gente, por favor, né? Para tudo. Como assim? Pedro instruiu ele para buscar a Deus e para orar, e ele simplesmente terceiriza. Querida, não tem como eu aqui buscar o Senhor por você, ler a Bíblia no seu lugar, orar por você, se você aí não fizer a sua parte. Não tirar um tempo para orar, não tirar um tempo para ler a palavra, para meditar no Senhor. É a realidade. Não tem como eu fazer como Simão estava aqui fazendo, iludindo as pessoas. Iludindo, prometendo coisas às pessoas. Esse não é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é um Deus de princípios. Não tem como terceirizar a busca no Senhor, oração no Senhor, jejum no Senhor. Eu sou responsável por mim. Eu sou a responsável pela busca diária. É preciso dedicação, é preciso esforço. Esses homens aqui, Filipe, estavam se esforçando mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo jurado de morte, eles estavam aqui perseverando no Senhor, buscando a Deus. Quem não busca a Deus não tem como impartir a presença do Espírito Santo na vida de nenhum ser humano. Não tem como. É preciso que o nosso coração seja puro, que as nossas mãos sejam limpas e que nós venhamos nos dedicar a buscar o Senhor. Deus é Deus de muitas chances. E eu quero aqui lembrar algo a respeito do perdão. Deus perdoa a todos. Deus ama a todos e não faz acepção de pessoas. Deus perdoou Pedro. Deus perdoou todos aqueles homens e mulheres que se achegaram a ele. Deus perdoou aquela mulher adúltera. Deus poderia ter perdoado Judas também. Mas sabe o que dizer a respeito de Judas? Tem gente que não vai mudar. Tem gente que não vai mudar, que não quer mudança. E eu espero que você não se enquadre neste quadro. Porque isso chega a doer a alma de quem está
orando e perseverando para levar a palavra do Senhor, intercedendo por cada casa, por cada lar. Você precisa querer a mudança. Não seja como Simão, observador do reino. Não seja como Simão, que queria terceirizar até mesmo a própria oração para a vida dele. Não sejamos nós preguiçosas em nome do Senhor Jesus. Sabe, saindo dessa história triste, muito triste, nós vamos agora para uma história maravilhosa, um relato perfeito. Porque Deus, ele dá vários exemplos, né? Nós vimos lá nos evangelhos Jesus relatando, ele não esconde nada de ninguém. Nós vemos no Antigo Testamento um homem segundo o coração de Deus, que era Davi, mas Deus não escondeu um só pecado de Davi. Um só pecado. Eu te pergunto hoje, se você fosse ser pastoreado por Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas cheio de falhas, cheio de pecado, você iria se submeter a um homem desse? Você ia querer ser pastoreada por um homem como Davi? Hoje nós estamos muito exigentes, muito críticos. Gostamos de apontar o dedo, mas estender a mão. Às vezes nós não tiramos tempo. Isso eu falo de mim também. Eu não sou a Santa Rona. Infelizmente, gostaria de ser. Mas faz parte do processo, né? Ser perfeito como o Senhor é caminhar todos os dias, não sair do caminho. É estar no caminho, é pertencer ao caminho. Quem é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Deus, ele é tardio em irar-se e rápido em perdoar e estender as mãos. Ele sim é nosso exemplo de vida. Podemos segui-lo com os olhos fechados, porque seremos mais que vencedoras em nome de Jesus. Como eu estava dizendo no versículo 26, então um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: aponta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. Gente, que homem! Deus terminava de falar e ele já estava obedecendo. Sabe, às vezes nós ficamos dizendo, eu tenho que ter um chamado, eu não sei qual é o chamado. Olha, o chamado do Ide é para todas nós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que crê será batizado, será salvo. E quem não crê será condenado. Infelizmente. Então, o Ide é para todas nós. O chamado é para todos de igual modo. Ao que se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial administrador de todos os tesouros de Candence, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Gente, eu fico impressionada com a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Filipe estava com os ouvidos o tempo todo aguçado para Deus, para ouvir a voz do Senhor. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que está lendo? Ao que ele replicou: como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. Gente, aqui nós temos pessoas que estão explicando, explanando sobre o que a palavra do Senhor diz. Você aí pode pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer revelação através da palavra, das explanações, das orações e dos capítulos que estão seguindo de tudo isso. Como a Edilene, né, a Dila sempre diz, se você não leu esse capítulo, para tudo.
Vai ler primeiro, porque você precisa receber, como eu disse, não tem como terceirizar a leitura, a oração, o jejum e a dedicação ao Evangelho da Paz. Amém? O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Assim, ele não abriu a sua boca. Estava falando aqui sobre Jesus Cristo. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando. De si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o evangelho, Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: e eis aqui água, que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se crês de todo o teu coração. Em seguida, declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Diga, minha irmã, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creia tão somente. Creia, só basta crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, creia nesta noite, nesta tarde, neste dia, nesta manhã em que você vai ouvir a palavra do Senhor. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou a Filipe, o eunuco, e não viu mais nada. Contudo, pleno de alegria, seguiu seu caminho. Olha, eu quero chamar aqui também a atenção para esse homem. Esse homem era riquíssimo. Tem um trecho na palavra do Senhor que diz que mais fácil um camelo passar no fio de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aqui não está falando sobre você não poder ter posses, não. Aqui está dizendo que onde está o teu coração, é aí que está o teu tesouro. Não tem problema eu não ter nada, não tem problema eu ter alguma coisa, e não tem problema eu ser riquíssimo. Porque Deus dá, porque Ele quer que essas pessoas que tenham muito possam cuidar de outras pessoas. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Sabe, esse homem, eu tenho certeza que foi tremendamente usado no reino de Deus para libertar vidas. Porque nós vemos aqui um homem muito interessado, muito pelo contrário de Simão, né? O mágico, o mago, o interesseiro, o observador. Já passou pela sua cabeça que esse mago era rico por atender pessoas na feitiçaria? E ele estava, talvez, interessado em ficar mais rico ainda, por isso que ele queria comprar o dom do Espírito Santo de Deus. Pensa Simão, um mago, colocando a cabeça nas pessoas, sendo cheio do Espírito Santo de Deus, sendo curado, aleijados, mudos, e pessoas sendo libertas, e esse homem com o coração como estava? Amargurado, cheio de hipocrisia e de egoísmo. Pensa esse homem, que desastre que seria. Glória a Deus pela revelação que o Espírito Santo Deus deu a Pedro, e repreendeu, e disse: vai, se arrepende. E se Simão não arrependeu, gente, infelizmente ele foi batizado, mas se não houve arrependimento. Olha, a vida cristã, ela é um processo. Não basta eu ir à igreja. Igreja não salva ninguém. Não basta eu somente ser batizado nas águas. Não basta eu somente falar no nome de Jesus. Ai, no nome de Jesus. Ai, tá amarrado. Ai, isso e aquilo. Não. É aqui dentro. Meu coração tem que ser puro. As minhas mãos têm que ser limpas. Mesmo que todos os dias vamos errar, vamos cometer falhas, vamos magoar pessoas, vamos, às vezes, ferir pessoas. Mas nós vamos estar atentos, porque o Espírito Santo vai nos avisar para a gente pedir perdão, para consertar. Isso é ter sensibilidade. E neste momento, o que eu peço é a sensibilidade
que esses homens aqui de Deus tiveram diante de Deus de ouvir a voz do Senhor para as nossas vidas. E eu peço ao Senhor essa perseverança, mesmo sendo perseguido. A igreja do Senhor está sendo perseguida e vai aumentar a perseguição. Que nós tenhamos esses homens como nossos exemplos de vida. E eu quero declarar a paz do Senhor na sua vida, na sua casa, em nome do Senhor Jesus, que você possa beber, comer, usufruir do livro de Atos também. Glória a Deus. Um beijo no seu coração. Fica na paz do Senhor Jesus.